Olá, queridos, graça e paz do nosso grande Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje o assunto é Jesus era comunista. Hoje vemos esse assunto difundido na sociedade e muitas pessoas, até pessoas cristãs, elas estão endossando e estão defendendo esse viés ideológico, muitas das vezes usando as escrituras sagradas para poder endossar a veracidade do comunismo com relação à palavra de Deus. Será que as escrituras sagradas, ela traz consigo um viés comunista? Vamos analisar pelas escrituras sagradas e vamos ver o que ela tem a nos dizer. As escrituras sagradas, para todo cristão, ela é um marco. O marco ele não pode ser removido, porque princípios e valores não podem ser mexidos. Então, à luz da palavra de Deus, nós vamos analisar esse tema e vamos deixar com que as escrituras sagradas ela venha nos mostrar o que ela pensa acerca desse assunto. Quando nós olhamos para grandes empresas que obteram êxito naquilo que eles fazem, nós, sem medo de errar, vamos enxergar em suas fachadas um outdoor com os seus princípios, com sua missão e com seus valores. Empresas de excelência, elas possuem missão, visão e os seus valores. Porque isso traz um norte, isso faz com que elas caminhem sem se extraviar para a direita ou para a esquerda. E com o cristão é a mesma coisa. Nós precisamos usar a palavra de Deus, que é inerrante. Ela traz a verdade absoluta para nós. Embora ela seja um livro antigo, mas ela não se tornou obsoleta. Martinho Lutero, quando cravou suas teses no portão de Wittenberg, dentre os 5 princípios mais conhecidos, a qual ele tomou como uma verdade absoluta para a sua vida, uma delas é sola escritura, somente pela escritura. E nós devemos fazer isso, deixar com que o texto ele venha nos direcionar para uma razão sensata, para uma compreensão acerca de determinados assuntos que são, de certa forma, paradoxais no seio da sociedade. O livro de 2 Timóteo, no capítulo 3, versículo 16, fala que toda a escritura é divinamente inspirada por Deus, útil para a repreensão, para a correção, para redarguir, a fim de que o homem de Deus seja perfeito, perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, como cristão, eu quero analisar esse tema pela ótica da palavra de Deus. O que a palavra de Deus nos diz acerca desse assunto? Você pode estar se perguntando, Anderson, você é comunista, você é socialista, você é de direita, você é de esquerda, você é o quê? Eu posso dizer categoricamente para você que eu sou um cristão. É claro que o cristianismo ele vai se enquadrar mais para a direita, porque a direita ela defende os valores da família, defende a democracia, e é isso que a palavra de Deus fomenta para nós. Mas eu não tenho essa vaidade dentro do meu coração de alguém chegar para mim
e colocar o dedo na minha cara e falar: ah, você é de direita. Eu não vou, de forma alguma, debater, eu não vou me sentir ofendido, porque eu sei quem eu sou em Cristo Jesus. O Senhor não me chamou para estar posicionado num viés ideológico. Até porque tanto a esquerda como a direita extrema, ela traz consigo alguns princípios e valores regidos por eles que são nocivos para a sociedade. Quando se trata de direita, eu sou sim um capitalista. Mas eu não sou um capitalista libertário, a ponto de colocar o capital acima do bem-estar físico e psicossocial da pessoa. Já não acho certo isso. E é o que a gente vê muito nos dias de hoje. É aquele capitalismo frenético, movido somente pelo dinheiro. E a sociedade morrendo de tanto trabalhar. E aí a gente entra naquela questão, naquele legado, naquela frase que o Gandhi vai falar. Que os homens são os que mais me surpreendem na humanidade. Porque perdem saúde para ganhar dinheiro, depois gastam seu dinheiro para recuperar a saúde, e por pensarem ansiosamente no futuro acabam por não viver nem o presente nem o futuro, e vivem como se nunca fosse morrer e morrem como se nunca tivesse vivido. O capitalismo extravagante, esse viés ideológico de extrema direita, essa questão libertário, é nocivo. Assim como a esquerda extrema também é nociva. Por isso que eu disse que eu me posiciono como um cristão, porque as escrituras sagradas, ela é o equilíbrio para nossas vidas. As escrituras sagradas, ela pede para que nós venhamos a trabalhar. Paulo deixou muito bem claro isso, né? Aquele que não quer trabalhar, que também não coma. E as escrituras diz que nós venhamos a trabalhar para comer o pão do nosso suor. Lá no princípio, quando o homem desobedeceu a ordem do Senhor, o Senhor disse que através do suor dele, ele passaria então a ter, por intermédio da labuta, do esforço físico, os frutos do seu suor. Mas e aí, Anderson? As escrituras, ela diz para nós que os comunistas têm razão, eles tiraram esses princípios da palavra de Deus? De fato, como muitos comunistas dizem por aí, que Jesus ele era socialista, que ele pregou o socialismo, que ele pregou o comunismo, de fato, isso é uma verdade? Vamos analisar pelas Escrituras Sagradas. O texto a qual eles usam como endosso para o seu viés ideológico é Atos capítulo 4, versículo 32. Eu estou com a Bíblia aberta aqui. Vamos ler esse texto aqui e vamos analisar o contexto dele.
Diz assim: e era um coração e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos, e repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Esse texto é um texto muito lindo, é um texto maravilhoso. Eu, quando leio, eu fico com meu coração assim aquecido, porque é a fraternidade que o povo estava vivendo naquele tempo. Esse contexto aqui, nós não podemos pegar a palavra de Deus de uma forma isolada. Nós devemos analisar todo o contexto dessa palavra. Os apóstolos, eles tinham recebido uma promessa do Senhor Jesus Cristo de que o Espírito Santo havia de ser derramado sobre eles. E o Espírito Santo foi derramado no dia de Pentecostes, que era uma festa dos judeus. E o Pentecostes nada mais é do que uma festa onde o Senhor, lá no Velho Testamento, quando dava 50 anos, se fechava esse ciclo de 50 anos, havia uma remissão entre o povo. Por exemplo, pessoas que haviam arrendado suas terras porque precisava de dinheiro para poder captar recursos para ter o pão de cada dia e poder servir a sua família, para que eles não viessem a morrer, quando dava 50 anos, a pessoa que havia arrendado aquela terra tinha que devolver. Ou seja, ela recebia essa graça da parte do Senhor para que ela não viesse a ficar sem a sua terra. Era um dos princípios que Deus havia estabelecido entre o povo para que ninguém viesse a ficar miserável, pobre. Era uma forma que Deus havia feito para que o povo então fosse abençoado. Se houvesse algum escravo, esse escravo receberia a oportunidade de ser livre também em Israel. E isso está relacionado com algo muito interessante, né? Porque a partir do momento em que o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos, naquele exato momento, eles foram libertos de si mesmos. Em João, no capítulo 16, no versículo 8, fala que quando o Espírito vier, ele convencerá, ele exortará o homem do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo veio para libertar aquele povo. Os apóstolos da timidez, porque até então o Senhor Jesus Cristo tinha falado para Pedro: Pedro, quando você se converter,
cuida das minhas ovelhas. Porque até então, Pedro e juntamente os outros apóstolos estavam vivendo debaixo de uma covardia, mas a partir do momento em que eles foram libertos pela presença do Espírito Santo, eles receberam poder e foram libertos da covardia, foram libertos da ignorância, passaram a pregar com veemência, passaram a ser de fato um povo liberto, homens e mulheres libertos, para a glória de Deus Pai. Então o povo estava com um coração muito fraternal. E o livro de Atos vai falar que eles contribuíam e davam e repartiam as suas posses de forma voluntária. E aqui nós temos a chave hermenêutica para interpretar o texto e refutar a ideia de que Jesus ele era socialista ou comunista, alguma coisa desse tipo. Porque o comunismo ou o socialismo, eu falei que o socialismo ele é o princípio da ideia de Karl Marx afluindo para o comunismo. O socialismo é o Estado regendo a sociedade e colocando as suas intenções e regendo a sociedade por intermédio de leis. E que de fato não é errado isso. A sociedade precisa sim ter regras, mas o socialismo ele é algo mais abrangente. Se você leu o Manifesto de Marx, você vai ver censuras, você vai ver o Estado ali praticamente totalitário. E o socialismo, eles pregam aquilo que eu costumo dizer de forma irônica, mas é uma verdade, que você deve repartir os seus bens de livre e espontânea pressão. Não é algo movido por voluntariedade. Você tem que dividir algo por livre e espontânea pressão. É o Estado intervindo nas suas ações. Mas aqui no livro de Atos, não. Aqui o povo entregava por voluntariedade, por amor ao próximo, que é algo totalmente antagônico do que é pregado pelos esquerdistas, vamos dizer assim. Foge totalmente à luz da palavra de Deus. Ou seja, a palavra de Deus ela refuta essa ideia de que Jesus era socialista. Porque as pessoas elas davam, elas repartiam suas propriedades, mas elas repartiam por amor ao seu próximo, mas de forma voluntária. As Escrituras Sagradas, ela pede para que nós venhamos a abençoar o nosso próximo. Mas só que esse povo que estava sendo beneficiado por outros irmãos que estavam abençoando, vendendo as suas propriedades e entregando ao pé dos apóstolos para que eles pudessem subdividir de forma igualitária, para que houvesse
igualdade no meio dos irmãos, eles faziam isso, mas o povo ali era um povo que de fato era um povo que se dedicava ao trabalho. As pessoas que estavam ali naquela fraternidade era um povo que não esperava nada de bandeja. Não tinha pessoas ociosas ali naquele meio. E o socialismo, ele prega isso. Ele prega dai sem olhar a quem. Como que você vai dividir algo seu? Você pagou um preço por aquilo e você vai dividir para pessoas que não quer nada com nada. Eu sei que tem muitas pessoas que querem receber uma ajuda, mas às vezes é só uma ajuda por algum momento, só para poder aliviar aquele aperto. São pessoas de princípios, são pessoas de valores. Quem não passou por algum percalço na vida e muitas das vezes foi ajudado por um parente, por um amigo, mas você recebeu aquela ajuda, mas você se convaleceu. A vida, ela é como uma roda gigante. Uma hora você está embaixo, mas depois você está em cima. Você se restabelece e você vai no encalço de melhorar financeiramente. Mas tem muitas pessoas, principalmente quando se trata da esquerda, são pessoas acomodadas, que não querem fazer um curso, não querem estudar, até porque quando você vai ver um debate ali de cunho intelectual, você só vê esquerdista tomando ferro. Por quê? Porque é um pessoal que não tem uma mentalidade de renovação, de crescimento financeiro, de crescimento espiritual. Infelizmente, eu tenho que falar a verdade. Mas esse povo aqui era um povo da comunidade cristã. Quando você vai pegar as cartas de Paulo, Paulo escrevendo para Éfeso, para as outras igrejas, ele vai falar que todo donativo que era levantado entre os irmãos era para beneficiar a comunidade cristã, não o povo que nem queria saber de Deus. Até porque o próprio Senhor Jesus Cristo, quando ele vai fazer a comissão dos 12, ele fala: vai, eu vou enviar vocês para pregar o evangelho, mas se vocês chegarem em alguma casa e essa casa não receber vocês, tornem a paz de volta para vocês. Sacode a poeira dos pés e vai embora. Ou seja, o cristianismo, ele não tem compromisso com pessoas que não querem ter compromisso com ele. Então esse contexto é um contexto totalmente antagônico, é um contexto totalmente averso daquilo que eles estão pregando por aí. Anderson, mas só tem esse texto? Esse texto aqui já é o suficiente. Infelizmente, o pessoal pega um contexto, faz desse contexto um pretexto, só para poder endossar os seus desejos. Mas vamos lá, vamos discorrer acerca da palavra de Deus. Vamos procurar outro texto aqui, que está em Lucas, capítulo 12, no versículo 13. Mais um texto que refuta essa questão do socialismo, do comunismo.
como eu disse aqui, Lucas 12, versículo 13, que diz assim: E disse-lhe um da multidão: Mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Tinha um esquerdista ali no meio ali, hein? Tinha um discípulo de Marx aqui no meio, hein? E aí Jesus disse assim: Homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E disse-lhes: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Percebe? Que no versículo 14 ele diz assim: Homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? Então, a gente pode analisar que o Senhor Jesus Cristo, ele é totalmente imparcial com relação a esses assuntos. Ele diz algo muito enfático quando ele está debatendo com os fariseus, dizendo: olha, a lei e os profetas se resumem em um só mandamento: amar o seu próximo como a ti mesmo. Amarás o Senhor, teu Deus, sobre todas as coisas, o teu próximo como a ti mesmo. Resume a lei, toda a lei e os profetas. Então, ou seja, quando você ama o seu próximo, automaticamente você está se pondo de forma empática, olhando para ele como se fosse você. Esse é o raciocínio lógico do Senhor Jesus Cristo. Olha para o seu próximo como se fosse você. Para ficar um pouco mais ilustrativo, seu semelhante. Porque ele parece com você. Imagina você no lugar dele. Como que você gostaria de ser tratado? Bem, não é? Então, da mesma forma que você gostaria de ser tratado bem, trate ele também. Jesus ele pregou isso, sim. Amar o próximo. O que tiver dentro da nossa capacidade de fazer pelo próximo, fazer. Mas agora, sustentar pessoas que não querem nada com nada, isso as escrituras sagradas não endossa. Até porque Paulo ele diz: aquele que não quer trabalhar, que também não coma. Então acho que por esses textos a gente consegue ter um discernimento qual é o posicionamento das escrituras sagradas com relação a esse tema. As escrituras sagradas, ela traz consigo uma ideia equilibrada acerca da vida. A palavra diz que nós não devemos trabalhar demais, tanto é que o Senhor, como um símbolo figurativo do Shabat, ele pede para que a terra descansasse no ano 7º. Ou seja, preciso ter descanso. Mas também não podemos trabalhar de menos, a ponto de não querer fazer nada. Ou seja, entre esses dois extremos, a palavra ela é equilibrada, para que nós não venhamos a viver às custas dos outros, a ponto de dar trabalho para outras pessoas, e também não trabalhar demais, para que nós não venhamos a entrar naquilo que o Gandhi disse: perdem saúde para ganhar dinheiro e depois tentam recuperar a sua saúde
com o dinheiro que ganhou. E não vive essa vida. Então a palavra ela é equilibrada. E o Senhor Jesus Cristo não era socialista, não era comunista. O Senhor Jesus Cristo, ele vem implantar o reino de Deus. E essa visão do reino de Deus, ela é sobremodo muito melhor do que a visão libertária, a extrema esquerda, a extrema direita. A palavra de Deus ela é inerrante. Então, o meu posicionamento com relação a isso é que Jesus não era comunista nem socialista. Jesus veio nos ensinar uma espiritualidade que nos leva a sermos pessoas equilibradas. E se você ficou comigo até o final desse vídeo, eu peço para você que compartilhe esse vídeo, que você curta. Eu não tenho a pretensão nenhuma de fazer vídeos para ter reconhecimento, pelo contrário, o Senhor conhece o meu coração e Ele sabe que eu só quero ser um cristão e usar os recursos que eu tenho para benefício do reino de Deus. Tá bom? Se você se sentir tocado em compartilhar, tocado em curtir, tocado em se inscrever no canal, que você se sinta à vontade em fazer parte dessa pequena comunidade dos poucos inscritos que existe aqui. Mas você pode ter certeza que cada mensagem que eu trago aqui é uma mensagem com o único objetivo de edificar a sua vida pela palavra de Deus. Tá bom? Deus abençoe, que Deus te guarde, que Deus te prospere, que você possa, por intermédio da presença do Espírito Santo, ter propósito de vida, para que você venha ser um embaixador de Deus aqui nessa terra, porque nós precisamos, viu, queridos? Nós precisamos nos posicionar. Você que não se posicionou ainda, você que está com aquele vazio existencial dentro de você, ou está desviado da presença do Senhor, desviado, que eu digo realmente, sabe, está vivendo uma vida totalmente relaxada. Não estou querendo falar de pessoas que não estão indo para a igreja. Embora seja importante cultuar, estar numa comunidade, em comunhão, nem que seja com alguns irmãos reunidos em casa ou num templo, tá? Não estou aqui para ficar trazendo nenhum tipo de dogmatismo humano, não, tá? Então, é isso. Acredito que eu pude, acho que contribuir um pouco com essa questão. Muitos, às vezes, acabam até sendo confundidos, muitos cristãos que, infelizmente, não conhecem o que é comunismo, não conhecem o que é socialismo, e muitas vezes não têm domínio das escrituras sagradas para poder refutar e tirar conclusões acerca desse tema. Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo.